Boa noite, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Como vocês estão? É com uma alegria muito grande que recebo vocês aqui para mais um encontro sobre o livro do Dr. Joe Dispenza e hoje sobre a cura. Nós estamos falando sobre o segundo livro do Dr. Joe Dispenza, que é Cure-se a si próprio ou Você é o placebo. E começamos na semana passada com uma introdução e hoje estamos aqui no capítulo 1, iniciando aqui essa jornada que esse livro promete. Esse livro nos ensina muito sobre o poder que nós temos sobre a nossa saúde. Eu sou Luciene Marques, do Mais Saúde, sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral e as crenças é algo que faz parte do meu trabalho. E você que está aí agora, já dá um like aqui no nosso vídeo, na nossa live, chama aí o pessoal, chama seus amigos, compartilha com todo mundo e prepara seus comentários. Vou passar agora para fazer a apresentação Luciene Ribeiro, nossa psicóloga do Rio de Janeiro. Oi, gente. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite aí em Portugal. Tá? Muito obrigada, equipe do Mais Saúde, todos os colegas aqui por participar mais uma vez da continuidade do trabalho do Dr. Joe Dispenza. Eu sou psicóloga, eu estou aqui no Rio de Janeiro, trabalho com psicologia cognitiva comportamental, psicologia positiva e sou aqui estudante de física quântica, como todos nós aqui. Obrigada. Então, Virgínia, você agora vai se apresentar, nossa coaching aqui de Portugal. Olá, boa tarde, boa noite também. Aqui ainda é um bocadinho boa tarde ainda, está quase noite. É com enorme prazer que hoje estou aqui. Muito obrigada, Luciene, Luís, o Grupo Mais Saúde, por me dar esta oportunidade de aprender também, porque quando estudamos e nos debruçamos sobre estes livros, também aprendemos muito. Até já! Então, Luís, nosso psicólogo de plantão aqui em Portugal. Olá, pessoal. Eu sou Luiz Henrique Ribeiro, psicólogo do Grupo Mais Saúde, nossa equipe aqui maravilhosa. E mais um dia, mais um capítulo do livro do Dr. Joe Dispenza, esse terceiro livro dele. É o terceiro ou o segundo? É o terceiro. É o terceiro, mas é o nosso, o segundo que nós estamos fazendo aqui, né? E nós vamos falar sobre a cura, como é que a cura se procede, como é que a cura acontece, segundo a nossa percepção aqui, nosso ponto de vista como terapeuta. E eu também vou falar um pouquinho como ela acontecia antes, quando não existia essa medicina que nós temos ocidental hoje, né? E a gente usava muito os princípios da hipnose, estados alterados de consciência. Tá? Vamos lá, passa agora para a Duane. Boa noite a todos, meu nome é Duane Kim, sou terapeuta sistêmica, trabalho com as constelações sistêmicas familiares, moro em Portugal, na cidade aqui do Porto, e é um prazer estar aqui com a equipe do Mais Saúde, para estarmos falando um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que transforma as vidas das pessoas. Até daqui a pouco. É isso mesmo, transformam vidas, né? Transformam as vidas. E esse é o nosso segundo livro do Dr. Joe Dispenza, porém, o Luís está certo, é o terceiro livro dele. O primeiro livro dele chama-se Involve Your Brain. Só que esse livro não foi publicado fora dos Estados Unidos, porque ele não é encontrado em língua portuguesa, nem aqui em Portugal, nem no Brasil, e eu não sei em outros países. Porém, esse livro que nós fizemos, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Foi o nosso primeiro, e que é bem divulgado, e esse agora, que é Você é o Placebo, o segundo, e o terceiro, que ainda está por vir, vocês aguardem, que também é um show, é um show. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a cura, porque esse livro trata do placebo, e o placebo é essa capacidade que nós, seres humanos, temos de, através da nossa crença, do que a gente acredita e a intenção que nós colocamos, porque o placebo ele tem 3 pilares.
Um é o condicionamento. Lembra daquele experimento do Ivan Pavlov com os cães, que ele treinou os cães toda vez que ele dava um pedaço de carne, ele tocava uma sineta. E aí, quando os cães ficaram condicionados, bastava ele tocar a sineta que os cães já começavam a salivar. Isso é um condicionamento. E o placebo tem esse pilar do condicionamento. Por exemplo, se você se condiciona a ter uma dor de cabeça e tomar uma aspirina e a dor de cabeça passa, quando você repete isso com um remédio que promete ter o mesmo efeito de uma aspirina, você já tem aí o efeito da intenção também de esperar, você já está condicionado que vai ter aquele efeito. O outro pilar é a expectativa, é o que você espera, e isso leva a uma sugestibilidade. Eu digo para você que esse comprimido vai ser suficiente e capaz de produzir um determinado efeito em você, então você vai ter essa expectativa que você vai tomar junto com o seu condicionamento, você vai ter o efeito. E o outro é o significado. O significado passa pela intenção. Se você toma que seja um copo d'água com a intenção de passar a sua dor de cabeça, é possível que a sua dor de cabeça passe. Se você já fez isso antes, tantas vezes você tomou um pouquinho d'água, como a Duane contou para a gente aqui no outro... Eu não sei se foi no de segunda-feira ou se foi no de quinta, que uma criança foi para a casa dela, tomou Coca-Cola e ficou muito agitada, não conseguia dormir. E aí ela não sabia o que fazer, porque não era o filho dela, e ela pegou um placebo, um copo com água, disse que era um remedinho, que a criança, assim que ela acabasse de tomar aquele remedinho, ela ia dormir como uma pedra. E a criança dormiu como uma pedra, foi a última a se levantar no dia seguinte. Então, é porque ele já tinha uma expectativa, já tinha um condicionamento de quem toma um remedinho com água é um remédio, e aí tudo funcionou. A Duane representava uma autoridade e tudo funcionou. Então, o placebo funciona dessa forma. E esse mecanismo é produzido conforme acontece com uma química. Nosso corpo, pela nossa intenção, pela nossa capacidade de acreditar que aquilo vai funcionar, nosso corpo produz os mesmos químicos. E aí ele vem contando, nesse capítulo 1, diversos exemplos. Eu não sei quais são as histórias que os colegas vão contar aqui, mas tem muitos exemplos. São exemplos de pessoas que se curaram de depressão, pessoas que se curaram que não se curaram, mas que melhoraram em alto percentual dos sintomas da doença de Parkinson. Se você não sabe, a doença de Parkinson é uma doença que ela comete teu sistema motor, você tem tremores, você não consegue coordenar, afeta a sua fala, você não consegue articular bem e afeta a sua marcha, né? Você não consegue controlar os movimentos para andar. Ora você para e ora você não consegue parar e vai andando direto. E isso acontece por falta de uma determinada substância numa área do cérebro. Nós temos uma substância chamada dopamina, que controla toda essa parte da nossa motricidade, desses nossos movimentos voluntários. E quando você tem falta dessa substância, desse hormônio, desse neurotransmissor, você acaba evoluindo com esse quadro. E pasmem que pessoas com essa doença tomaram placebo e melhoraram. E tem assim muitas histórias, e eu vou passando aqui, e conforme eles forem falando as histórias dele, eu vou colocando as minhas também, que não são minhas, são exemplos do Dr. Joe Dispenza nesse livro. E eu passo agora para o Luiz. Olá, vou falar um pouquinho para vocês sobre um recurso que era usado lá desde há milhares de anos atrás. Vocês sabem quais são? Qual é o recurso que a gente usava milhares de anos atrás para poder produzir a cura? Era o efeito placebo.
Tá? Nossa mente, nosso corpo, nossa estrutura do nosso organismo, ele tem a capacidade incrível, se eu acreditar em alguma coisa, aquilo se tornar realidade. E isso estou falando, nesse momento aqui, eu estou falando da condição subjetiva, psicológica. É até mais do que isso. O próprio doutor Joe Dispenza coloca isso no livro dele, em que é possível mudar a nossa realidade, a nossa volta, simplesmente usando a nossa crença. Tá? Mas, vamos lá. Como é que se dava... Hoje nós temos, assim, a população do século XX, XXI, se acostumou tanto a ter tantos recursos de hospitais, médicos, clínicas, especialistas, e que não se pergunta como é que a coisa acontecia antes. E, obviamente, os tratamentos funcionavam, porque senão a humanidade não teria sobrevivido. Né? Então, ela está até hoje, porque os métodos eles eram eficientes. E quais eram os métodos que eram utilizados muito tempo atrás? É claro que, se você já deve ter ouvido falar em que pessoas elas usavam manipulação de raízes, de plantas, né, de fitoterapia, como elas conseguiram esse conhecimento, aí tem que entrar um pouquinho mais na história, por sonhos, por intuição, né, conteúdos passados de geração em geração, mas também sempre existiu a questão do placebo. O placebo não é uma mentira, como aparece colocado na mídia, né? Isso é um placebo, isso é uma mentira, uma farsa. Não, não é uma farsa. Na verdade, é o recurso mais importante que nós temos no nosso corpo. Vou lembrar que você já falei em outras vezes, em que o medicamento, quando ele precisa ser testado para ser colocado no mercado, ele tem que vencer o efeito placebo. E não é para uma margem muito grande, não, é uma margem pequena. Tá? Então, é mais ou menos assim, um pouco menos da metade dos pacientes recebe medicamento, ele realmente funciona dentro do esperado, tá? Um pouco menos da metade. Então, o placebo ele faz quase esse mesmo recurso, esse mesmo resultado. Então, o medicamento tem que vencer o placebo por um percentual pequeno para poder ser colocado assim, ele é eficiente. Mas aí eu vou perguntar para vocês, como nós vamos saber também se as pessoas que receberam o medicamento também não estão sob o efeito placebo, né, e eles estão resolvendo seus problemas através da própria mente, da própria capacidade que ele tem de autocura. Os nossos ancestrais eles usavam isso. Então, os xamãs dentro das aldeias, dentro das tribos, dentro das comunidades que existiam naquela época, eles foram desenvolvendo essas técnicas que, através de rituais, faziam com que as pessoas que estavam doentes elas acreditavam naquilo que está sendo feito. Elas diziam assim, era uma mágica, era uma besteira, então todos eles acreditavam nisso porque eles eram ignorantes. Não. Tá? Pelo contrário, a capacidade que você tem de acreditar em alguma coisa demonstra a sua inteligência, porque é justamente assim que você consegue aprender alguma coisa. Quando você não acredita em nada, você não aprende nada. Então, nós provavelmente desenvolvemos a nossa capacidade humana, né, de dominar a natureza, dominar o próprio planeta, porque nós temos a capacidade de imaginar e acreditar. Então, não é um recurso bobo, tolo ou ingênuo, como muita gente pode pensar hoje. Eu só confio nos médicos. Mas vamos lembrar, a medicina, há 100 anos atrás, ela não tinha 2%, 3% dos recursos que tem hoje. E, mesmo assim, ela conseguia fazer bastante coisa. E, há 200 anos atrás, nem sequer a medicina que nós conhecemos hoje existia. Tá? Então, usava-se muita coisa. Então, muitas coisas que durante séculos foram utilizadas, hoje os estudiosos olham e dizem assim, isso aqui não tem o menor fundamento técnico, ou seja, esse produto que se usava naquela época, ele não tem nenhum componente que poderia produzir aquele tipo de cura, mas mesmo assim curava. Por que curava? Pelo mesmo motivo que os xamãs faziam isso há centenas, milhares de anos atrás, dentro das culturas mais primitivas. Mas civilizações grandes como Egito, como Roma, como várias outras passaram pelo nosso planeta, na China, no lado oriental, sempre utilizaram esses recursos. Agora, um dos mais modernos, mais famosos que nós conhecemos foi Anton Mesmer, né? Mesmer do século XVIII, século XVIII, 1700 e alguma coisa. O Mesmer ele criou uma técnica, né? Ele observava muita coisa, não dá para contar a história dele toda, é fascinante, a história dele é muito legal, muito legal. Mas vamos resumir aqui só para a gente poder contextualizar aqui.
ele observou que as pessoas a hipnose existia sempre há muito tempo, né? Então o estado de transe sempre foi explorado durante esses rituais, e a hipnose estava em voga, né, na Europa nessa época, tá? Então era explorado e de várias maneiras para poder tentar se controlar sintomas de doenças e outras coisas. E o médium ficou fascinado com aquilo, ele queria saber como aquilo funcionava. Então ele criou uma teoria do magnetismo animal. Ele achava que a energia ela fluía de um ser para outro através desse magnetismo natural que nós teríamos, e esse magnetismo era a razão da cura. Então a pessoa entrava no transe e esse magnetismo fluía e a pessoa se curava. Ele criou uma clínica, e ficou famosíssimo, porque as pessoas iam lá e eram curadas realmente. Depois ele chegou a fazer, ele via que as pessoas, elas, na verdade, o fenômeno acontecia porque elas acreditavam. Então ele chegou a colocar uma barra de ferro, né? Ele segurava a barra e mandava as pessoas: vem aqui e segura na barra. As pessoas tocavam na barra, estremecia e a maioria saía curada, né? Como é que ele fazia isso? Era mágica? Não. Era a capacidade que nós temos de entrar em transe. Durante o transe hipnótico, nós podemos potencializar os nossos recursos naturais. Então, toda terapia que você conseguir fazer com que a pessoa foque a atenção em você, e daí vem um termo até utilizado que é mesmerizar, que é a capacidade de você fazer com que a pessoa preste atenção em você, né? Você está mesmerizando, é mais ou menos isso, virou sinônimo de prestar atenção muito intensa em alguma coisa. E é claro, quando você presta atenção um foco muito forte, você rebaixa essas ondas cerebrais, você entra no transe alfa para teta. E aí, quando você entra no transe hipnótico, você tem capacidade de manipular sua consciência no seu corpo para produzir esses resultados de autocura. Então, você pode fazer isso na sua casa? Pode, deve e já faz há muito tempo, você que nunca notou. Tá? Então, por exemplo, se você acredita na sua mãe, no seu pai, ou em alguém da família que é importante, essa pessoa está usando a autoridade dela para mesmerizar você, que é assim que funciona. O Merlin fazia isso, ele fazia todo um ritual, ele botava uma capa do mago, ele botava um lugar assim bastante místico, esotérico, fechado, e que as pessoas ficavam lá perplexas com aquilo, e elas não se intimidavam, mas elas se acabam submetendo àquela autoridade dele, e ele falava: você vai ficar curado, toque aqui, e a pessoa tocava e ficava curada, né? E aí depois ele foi perseguido, foi desmoralizado, mas mesmo assim ele conseguia resultados tão impactantes que ele ficou para a história. Outros também fizeram a mesma coisa, tá? Outros fizeram coisas parecidas, impactantes também, mas o mesmo, até hoje, esse termo é utilizado, mesmerizar. Então, se você dentro da sua casa, você já prestou, por exemplo, se era criança, sua mãe falava assim, ó, você se machucou, vou dar um beijinho que vai passar, né? O que você acha que está acontecendo ali? Naquele momento, você estava focado na autoridade da sua mãe, você estava em transe, você aceitava a sugestão dela e você resolvia o problema, parava de doer e até cicatrizava mesmo aquele ferimento. Incrível, né? Você tem essa capacidade hoje. Qualquer pessoa faz isso. Eu sou hipnólogo, trabalho há 20 e poucos anos com hipnose, faço regressão, terapia de vida passada, mas o poder está sempre na mão da pessoa que está lá aceitando aquele tratamento. Então, se a pessoa não aceitar, se ela não quiser, se ela não me olhar como uma autoridade que possa realmente ajudá-la, ela não acredita e não vai funcionar. E isso vale para qualquer profissional. Tá? Mesmo as técnicas dos médicos, que hoje são convencionais, eles sabem disso, eles criam um ambiente para que eles usam jaleco, eles fazem um ambiente com bastante técnica, né? Usam um linguajar técnico para impressionar o paciente e vai fazer o convencer de que se tomar aquele remédio ele vai melhorar. Então, já o processo terapêutico já começa quando ele já olha para o médico dentro desse contexto todinho. O médico sabe disso, mas ele finge que não sabe. Ele coloca assim: não, o que funcionou foi o meu raciocínio lógico e os medicamentos que os laboratórios produziam. Só que ele esquece que há 200 anos atrás não tinha esse laboratório, não fabricava nada disso e funcionava também do mesmo jeito. Eu vou ficar falando aqui até amanhã e vocês não vão falar nada. Então, eu vou passar de volta para você, que esse assunto é muito legal, muito, muito empolgante, faz com que a gente comece a refletir bastante sobre a nossa vida. É muito interessante mesmo. E o que me chama mais atenção, quando você toma um remédio que
um conteúdo inerte, que é um placebo, ok, né? Mas e quando você vai para uma cirurgia cardíaca, que não houve cirurgia de fato e a pessoa foi acompanhada anos depois e ela ficou bem? Ele conta que no final dos anos 50 foi separado um grupo de pessoas que precisavam fazer ponte mamária. Nessa época não existia ponte safena, fazia-se a ponte mamária, que aí você forçava uma circulação colateral para o coração. E ele fez cirurgia num grupo e no outro ele fez o mesmo procedimento, abriu, fez os cortes, suturou e fechou, não fez mais nada. E que engraçado que as pessoas elas relataram diminuição da dor no peito e diminuíram a quantidade de remédios, as doses de remédio, nos dois grupos, como se tivesse todo mundo feito a cirurgia. E ele conta também, alguém vai falar da cirurgia de joelho, de artrose? Ele conta também sobre a cirurgia de artrose de joelho. Ele separou 3 grupos. Um grupo, a cirurgia, nesse caso, era para abrir e limpar. Isso chama-se debridar. Então, eles faziam o debridamento daquele joelho, lavavam e suturavam a cirurgia. O outro grupo, ele abria e lavava. E o outro grupo, ele abria e fechava, não fazia nada. Ele acompanhou esse pessoal até 30 anos depois. E o pessoal estava andando, a vida estava normal. Olha que espetáculo. Muito interessante. Em alguns casos de cirurgia, assim, as pessoas que foram tratadas com o placebo, a melhora desse grupo do placebo foi superior à melhora do grupo que tomou o remédio mesmo, que fez o procedimento. Olha o poder que nós temos. E eu vou deixar a Virgínia agora contar a história dela ali. Olá, boa tarde. Quando me apresentei, quero dizer, claro, que sou portuguesa, também estou aqui no Porto e eu gostava de vos falar então sobre este livro. É muito interessante. E antes de começar propriamente, eu conheço uma senhora que hoje tem 92 anos, foi diagnosticada com cancro e com um prognóstico de término de vida. A senhora na altura era viúva, tinha enviuvado há pouco tempo e tinha 4 filhos. O médico disse que para a senhora se ir preparando, porque ela ia morrer dali a 6 meses, com cancro na cabeça, no cérebro, e que por isso mesmo, portanto, disseram-lhe isso para ela ir preparando, como é que ia deixar os 4 filhos, com quem, aquelas coisas todas. E a senhora, pura e simplesmente, disse ao médico: não, eu não vou morrer. A verdade é que a senhora tem 92 anos e há poucos meses atrás eu fui lá vê-la, porque é vizinha ao pé da casa dos meus pais, e ela disse-me até em tom de graça, contou-me essa história e disse-me em tom de graça: olha, o médico já foi e eu ainda aqui estou. Portanto, isso é muito interessante, porque de facto mostra como depende de nós, de facto depende de nós. E a esse respeito, entro agora no livro, logo na página 9, no prefácio, Joe Dispenza afirma que todos nós, como seres humanos, estamos a moldar o cérebro e o corpo com os pensamentos que formulamos. Então, isso é extremamente importante. Mas também não só com os pensamentos que formulamos, mas também com as emoções que sentimos, com as intenções que geramos e com os estados transcendentais que alcançamos. Ou seja, de facto, os nossos pensamentos mudam a realidade. E penso que aqui está mais que provado que isso é uma verdade. Ainda, mais à frente, Cura-se a si próprio, o título deste livro, reflete que de facto são os pensamentos e as emoções e as convicções em que acreditamos que geram a sucessão de acontecimentos fisiológicos que ocorrem no nosso corpo. Isto na página 11, linhas 24 a 27. E de facto, o que nós vamos ver nos vários casos que Joe Dispenza nos descreve,
nós vamos ver que esses medicamentos placebo vão ter também mudanças mesmo fisiológicas, mesmo a nível biológico. Aquilo vai mesmo, não é só ficou bem e no caso até da depressão, não, ficou muito bem e foi tudo psicológico. Não, foram feitos exames ao cérebro e verificou-se que, de facto, havia já um número muito maior de comunicação entre neurónios. Também, muito bem, então, o que é que pretende o Joe Dispenza tentou e mostrou que a existência, de facto, do efeito placebo. Porque ele pensou, então, e daí partiu para outro tipo de pensamentos, que então é o placebo. Resulta, mas quer dizer, mas o açúcar não é propriamente o açúcar que vai fazer alguma coisa, então o que é que será? Então tem que ser mesmo pensamento. E isso sim, isso de facto agora, o exemplo que eu vou escolher dos vários que Joe Dispenza fala neste primeiro capítulo, no Será Possível, é o caso de Janice Schoenfeld, que é 46 anos, mulher, americana, sofria de uma depressão já desde a adolescência, portanto sempre a tomar antidepressivos, pensou várias vezes em se suicidar e, portanto, tinha uma depressão muito forte. Entretanto, já tinha tomado vários medicamentos e soube que um instituto de neuropsiquiatria lá nos Estados Unidos procuravam voluntários para ensaiar, para um ensaio clínico de um novo antidepressivo. Nesse ensaio, portanto, as pessoas sabiam que penso que eram 50 e tal pessoas, 56, as pessoas sabiam, todas elas sabiam que metade ia tomar placebo, outra metade ia tomar o medicamento novo, o antidepressivo. Os médicos que estavam a cuidar, que iam seguir esses 56 doentes, também não sabiam quem tomava os placebos, quem tomava os medicamentos. Isso para tornar o estudo mesmo o mais correto possível. Portanto, não havia qualquer a mínima hipótese de o médico tentar levar as opiniões dos doentes, dos pacientes, para outras situações. Bom, então, os doentes, a esta mulher, esta jovem mulher, a Janice Schoenfeld, foi uma das que lhe calhou de sorte portanto, ir para o placebo. Ela ficou com o placebo, mas ela não sabia. Então, elas eram vistas, todos esses pacientes eram vistos todas as semanas, de 8 em 8 dias, e eram sujeitas a questionários para ver como é que as coisas, o que é que estavam a sentir, com medicamento. Foi dito também a estes 56 pacientes que os que tomassem o antidepressivo, o mais normal, assim, um sintoma que ocorria muito frequentemente eram as náuseas. Bom, a verdade é que a Janice Schoenfeld foi ao médico e, de facto, queixava-se. Uma das queixas dela era, de facto, os enjoos, as náuseas. Então, mais a jovem senhora acreditou que, de facto, disse, não, eu de certeza que estou com antidepressivo, até já tenho os efeitos secundários, os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, portanto, não, de certeza, eu sou a que tenha o medicamento. Bom, esta experiência durou 8 meses. Ao fim dos 8 meses, a senhora estava ótima, já não tinha sequer pensamentos, nem pensava em suicidar-se, estava muito mais ativa, alegre, bem disposta. Não, este medicamento é uma maravilha, resulta, eu aconselho toda a gente. Bom, então foram verificados, então essas pessoas todas foram informadas, quem tinha tomado o placebo, os médicos também, que as seguiam, quem tinha tomado o placebo ou não, e verificou-se então que Janice Schoenfeld e o seu médico verificaram que ela afinal tinha só tomado o placebo e estava muito bem. Em seguida,
foi então sujeita a um exame pronto, para verificar como é que um exame ao cérebro para verificar as alterações cerebrais, e de facto apareceram nesse exame, que é muito minucioso, verificou-se de facto o aumento significativo da atividade do córtex pré-frontal, que nos pacientes deprimidos tende a apresentar muito pouca atividade, e nela não, estava com muita atividade. 10 anos depois, portanto, essas pessoas continuaram a ser seguidas, 10 anos depois ainda estava cada vez melhor, cada vez mais feliz. Então, Kelly Noonan Dorst, que é uma guionista, realizadora e autora do filme O Hill, O Poder da Mente, ela perguntou a Joe Dispenza como é que uma substância, um placebo, pode, de facto, como é que ele influencia tanto no corpo, não é? E aí, mais uma vez, Luciane Marques já falou sobre isso, já nos falou que, de facto, há 3 aspectos muito importantes, que é o condicionamento, a expectativa e o significado. No condicionamento, o facto de darmos medicamento, basta dar 2 vezes, o corpo já tem essa informação e o próprio corpo despoleta essa reação mesmo química, que nos faz sentir melhor. A expectativa é extremamente importante. Também já foi falado aqui várias vezes, já foi falado nas feridinhas dos nossos filhos no joelho, que todas já demos montanhas de beijinho, e quando era o beijinho era a fada que vinha e que curava tudo muito rapidamente. E, de facto, quando nós esperamos que algo aconteça, as coisas acontecem, para o bem e para o mal. Daí o placebo e o nocebo, não é? Porque se as pessoas acreditam que são curadas, elas são curadas. Se elas acreditam que não são curadas, elas não são curadas. Daí que eu chamo a atenção para, de facto, eu penso que foi o Luciano que já falou agora sobre isso, sobre o papel do médico. Então, os médicos, é bom que tenham consciência e que se sintam, de facto, muito responsáveis pelo modo como falam com os seus doentes. Porque, de facto, no ambiente de consultório, a bata branca, etc., todo aquele ambiente que a pessoa já vai um bocado ansiosa e nervosa, ainda por cima quando vamos saber de resultados de exames, que isso é a nossa maior aflição, o médico tem que ter muito cuidado com o modo como diz à doente as situações. Por exemplo, há pouco tempo soube de um caso de um ortopedista que disse a uma amiga: a senhora tem uma coluna de pessoa de 90 anos, ora a senhora tem 58. Isso funciona muito mal, porque independentemente do que é uma coluna de 90 anos, que eu não sei como é que é, nunca vi, acho que não há um protótipo, não é? Mas foi-lhe dito isso faz com que a senhora, que já tem tendências para depressão, achou que tinha chegado ao fim do caminho, porque com uma coluna de 90 anos, o que é que ela vai fazer à vida? Não vai fazer absolutamente nada, não é? Pronto, isso é preciso ter muito cuidado. Mesmo até os prognósticos, eu agora de repente lembrei-me que há uns tempos atrás, aqui em Portugal, pensou-se em perguntar às pessoas o que é que elas achavam da escolha de morrer. E então li o depoimento de um médico pediatra, mas da parte oncológica para crianças, e em que ele dizia que não defendia, por um lado até podia defender, mas por outro lado também custava-lhe a aceitar que sim, porque já tinha visto inúmeros casos de crianças a quem se dá com leucemia, a quem se dá o prognóstico de morte dentro de pouco tempo, e de repente tudo mudava, e as crianças ficavam boas e afinal não tinha nada, de repente, não é? E é isso, eu queria deixar isto aqui, esta chamada de atenção. O médico, de facto, tem uma importância, aqui pelo menos em Portugal, o médico ainda é visto como ser muito importante, aquele que sabe e que, de facto, as pessoas confiam cegamente neles. Então, essa confiança que, de facto, os pacientes depositam nos médicos tem que ter o seu feedback, o médico tem que ter muito cuidado com aquilo que diz aos doentes. Penso que é isso que eu tenho a dizer. Eu também defendo que aquilo que nós pensamos vai gerar as nossas futuras ações, vai gerar a nossa nova realidade,
e quando nós pensamos, o nosso pensamento muda também a química do nosso corpo. Com isto vos deixo, passo novamente a Luciene Marques. Obrigado por me terem ouvido. Muito bom, Virgínia, muito bom, excelente. E é fato, é uma verdade muito grande. A gente fica assim, o paciente merece, tem direito de saber sobre o seu diagnóstico. Ok, eu acho que tem direito de saber. Agora, como é que nós vamos passar a notícia? Como é? Nós vamos ser taxativos? Dizer que ele está no fim da linha, que só há agora fazer uma manutenção ali e dar uma melhor qualidade de vida, porque não existe mais o que se possa fazer, não é? Eu acho que até o fim tem jogo. Eu sou desse pensamento, até o fim tem jogo. Então, se ainda não acabou, ainda está rolando o jogo. E quando está rolando o jogo, a gente sempre pode virar. E com relação a isso, tem o Joe Dispenza conta a história do... Até foi falado no nosso encontro aqui passado, do rapaz que sofria de depressão, tinha feito um tratamento numa determinada época e ele usou antidepressivos fortes, ele já sabia como funcionava, sabia os efeitos colaterais, já conhecia tudo. E passado um tempo, ele desmanchou com a namorada, ou melhor, a namorada desmanchou com ele e ele começou a se sentir deprimido. Aí ele entrou num programa de experimento de uma medicação antidepressiva. E aí ele começou a tomar os remédios e resolveu ligar para a namorada. Desculpa, gente, é um remédio que eu botei aqui para minha cachorra, que ataca demais a minha voz. E aí ele tomou o remédio e tal, aí resolveu ligar para a namorada, para a ex-namorada, e não deu muito certo, e ele ficou mais deprimido ainda, e ele resolveu tomar todos os comprimidos que tinha desse novo medicamento que ele estava tomando, desse antidepressivo. Ele acabou de tomar, acho que tinham 29 comprimidos dentro do potinho, e ele começou a se sentir muito mal, ficou apavorado, se tocou que não queria morrer, que não era nada disso, foi para o corredor pedir socorro para os vizinhos, caiu no chão, passando muito mal, e ele pedindo, pelo amor de Deus, para levar ele para o hospital, que ele não queria morrer, que ele tinha tomado o remédio, mas não era nada disso. Foi para o hospital, foi feito todos os procedimentos, e os médicos, além da taquicardia e da pressão que tinha baixado, não encontraram nada demais no corpo dele, nem um vestígio químico. E perguntaram para ele qual era o remédio que ele estava tomando, que ele tomou para fazer isso. E aí ele não sabia o nome, mas ele tinha a embalagem, deu a embalagem. Na embalagem também não tinha lá muita coisa. Ele falou assim, é um programa que eu estou participando e tal. Enfim, os médicos ficaram aguardando, e aí entraram em contato com o programa do remédio. Veio um médico responsável de lá e falou assim, olha, esse remédio que você está tomando não tem substância química nenhuma, é um placebo. O rapaz imediatamente se recuperou, ele estava falando enrolado, recuperou a forma de falar, a pressão dele normalizou, a respiração normalizou e ele ficou ótimo. Esse é um efeito nocebo, porque ele acreditou, ele já tinha uma experiência do remédio anterior, dos efeitos colaterais, e quando ele tomou aquele montão, a intenção dele fez valer pela expectativa, era o que ele esperava, era passar muito mal, porque ele tinha tomado todos os remédios. Esse é um efeito nocebo. Agora, quando a gente dá uma notícia para alguém, o Joe Dispenza conta aqui também que já foram feitos alguns estudos no sentido de que as pessoas que são otimistas, elas reagem muito melhor aos efeitos benéficos de um placebo. E as pessimistas reagem muito pior. As pessoas que têm um pensamento positivo, elas vivem até 7 vezes mais do que quem tem pensamentos negativos. Aí, vamos lá, você dá uma chapuletada dessa na cabeça da pessoa. Para você, fim da linha, game is over. Essa pessoa vai ficar otimista,
essa pessoa vai ter pensamentos positivos, isso vai contribuir com a terapia. Lembra que a Luciene Ribeiro contou um caso verídico do nosso convívio, do nosso conhecimento na segunda-feira passada, que se ela quiser até pode fazer um resumo para a gente entender melhor. E é assim, é uma decisão que nós temos que tomar na hora de passar as coisas para o nosso paciente. Tá? A gente precisa da adesão dele para ele colaborar aqui no nosso trabalho, mas a gente não pode desanimar ele, porque se a gente der a notícia de uma forma como se não tem mais nada para fazer, se não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para fazer, cruza os braços ou ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar, que nem aquela música que tem lá no Brasil, não é? Então, tem que se pensar bem e tem que ver o que nós vamos falar. E o Luiz quer falar aqui, e eu vou deixar. Deixa eu colocar uma coisinha aqui interessante, né? Porque assim, não dá para deixar passar isso, porque os nossos colegas da saúde, que são a maioria dos médicos, não são todos, claro, mas são a maioria, eles estão compromissados com os seus protocolos internacionais e muitos deles, eu assim, falo porque eu conheço muitos deles, eles falam abertamente isso e você, a minha proteção são os protocolos, né? Porque se eu fizer alguma coisa errada, fora dos protocolos, se eu fizer tudo dentro do protocolo, mesmo que dê errado, eu estou protegido. Se eu fizer uma coisa fora dos protocolos, eu estou exposto. Então, eles são conservadores dentro do protocolo e fazem com tudo que o protocolo diz. E o protocolo diz que você tem que ser absolutamente honesto com o seu paciente. É legal, transparência, né? Pô, bacana. Só que essa transparência, dentro do histórico, que a gente sabe como funciona esse mecanismo nosso, ele não deveria ser dessa maneira. Você pode ser transparente com o seu paciente. Aliás, você deve ser transparente com o seu paciente. Você não deve enganá-lo. Mas você não pode sentenciá-lo porque você tem que se esconder através do seu protocolo. Então, do protocolo dele. Então, se o seu médico ele acaba sentenciando você, ele não pode saber. Todo mundo tem uma história de alguém que foi sentenciado pelo médico e viveu mais do que o médico, né? Na minha família eu tenho isso, na família de vocês provavelmente se deve conhecer algumas pessoas que também foram sentenciadas pelo médico e no final elas não acreditaram no médico, ainda bem, porque quem acredita vai acabar indo embora mesmo. Eu tenho aqui um caso aqui bastante interessante que não é exatamente uma sentença no médico, mas eu vou deixar para o final, né? Eu não quero, eu tenho muita coisa para falar, isso é muito importante. A Luciana quer pegar a palavra de volta, ela não consigo mais falar mais nada. E olha, não é só médico, tá? Nós terapeutas também, nós enquanto formadores de opiniões, nós que somos mãe e pai, nós que temos influência, que somos professores, então temos que ter muito cuidado com o que falamos, tá bom? Vou passar agora para a Duane. Olá, boa noite a todos. Então, Joe Dispenza, através dessas histórias magníficas que nos traz esse despertar, ele nos traz a noção de que podemos alterar a realidade física exclusivamente através aqui do pensamento, da crença e da expectativa. Quando você acredita que dá o comando para as células para que aquilo seja dessa forma, e isso muitas das vezes pode ser de forma consciente e inconsciente. Até de forma inconsciente, nós passamos esses comandos para as células, e quando isso acontece a transformação interna, e por isso tem esse resultado do efeito placebo. Então, tem uma história aqui, que inclusive ontem, né, foi o dia da doença celíaca, né? E aqui tem uma história sobre o desaparecimento dos problemas digestivos, onde a pessoa estava justamente com essa doença. Ela disse que estava com intolerância ao glúten, doença celíaca, colite e diversas patologias, entre as quais dores crônicas. Tinha ido sobre vários médicos, eles passaram regime alimentar e tudo, e ela fazia tudo e não conseguia ter um resultado esperado.
até que um dia a fé dela, ela começou a pensar que aquilo ia passar e tudo, e ela foi acreditando e resolveu ir lá fazer. Ela começou a deixar de sentir depois de, né, ela deixou de tomar os remédios, que ela viu que não estava funcionando, mas ela começou a trabalhar ela internamente. E aí ela foi ao médico e deu que ela não tinha mais nada. E isso foi, o Joe Dispenza estava no avião e encontrou a pessoa e ela contou esse caso para ele. E aí ela chegou para ele e falou: você acredita nisso? Ele falou: mais do que nunca eu acredito, eu trabalho com isso. Inclusive, o seu exemplo vai servir, né, como história, né, para o meu livro. E tem uma outra história aqui também que ele conta sobre o Parkinson versus placebo. Então, o que vem a ser a doença do Parkinson? Ela é um distúrbio neurológico caracterizado pela degeneração gradual dos neurônios numa zona do mesencéfalo, que se chama gânglios de base, que controla os movimentos corporais. Então, geralmente, a pessoa com essa doença, ela vai perdendo os movimentos, né, e ficam com movimentos repetitivos. E o cérebro sofre dessa desolada doença, que não produz a quantidade suficiente do neurotransmissor, que é a dopamina. Então, numa universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver, eles resolveram reunir vários pacientes que estavam com Parkinson e disseram a eles que eles estariam experimentando um fármaco diferente, que ia aliviar muito as dores, que eles iam sentir assim, uma enorme diferença na vida deles. E fez a experiência, que na verdade esse remédio nada mais era do que uma injeção de soro que eles foram aplicando nesses pacientes. E como no dia que eles foram, né, solicitar quem queria participar desse experimento, eles falaram tão bem desse negócio, que era algo maravilhoso, que era novo, e eles acreditaram com tanta ânsia que grande parte das pessoas que participaram tiveram uma melhora assim considerável, tanto nas dores quanto na tremura das mãos. E eles disseram que, ao fazer o exame novamente dessas pessoas, elas estavam a produzir dopamina no cérebro até 200% a mais do que elas já estavam no começo da experiência. Então, observe o tamanho que o nosso cérebro pode transformar as nossas vidas para a saúde. Então, vale a pena, pessoal, leia esse livro, observem, né, vão em busca disso. Isso aqui faz toda a diferença na vida das pessoas. Nós, como terapeutas, sempre utilizamos, né, o reforço positivo, que acredite. Hoje tem tantas técnicas, né, e ele utiliza muito da técnica da meditação para essa transformação. Então, através dessas histórias, nós conseguimos realmente comprovar. E se for observar, cada um de nós aqui tem várias histórias que aconteceu com a gente mesma, né? Então, é isso, que vocês possam ir atrás, confirmem, né, esse efeito placebo, que vale a pena vocês deixarem de tomar aí tantas medicações e ter uma vida mais saudável. Muito boa. Essa história do Parkinson é excelente, porque Parkinson é algo assim muito complicado da gente tratar, não é? E eu fico também muito entusiasmada com as histórias das cirurgias. Agora, com essa coisa da atitude, da gente acreditar, e eu pergunto para você, terapeuta que está aqui na sala, e para você, terapeuta que está aí nos assistindo agora e que está eventualmente vendo esse vídeo depois que a gente já publicou. Você acredita na sua terapia? Você acredita em você, na sua capacidade, no que você está fazendo? Esse é o primeiro passo para o seu cliente acreditar também. E eu passo a palavra agora para a nossa psicóloga lá do Brasil, do Rio de Janeiro, doutora Luciene Ribeiro. Oi, Luluzinha. Gente, esse assunto é tão empolgante, né? Que são tantas coisas para falar que, infelizmente, não dá tempo.
Você mencionou aquele caso, é o caso do nosso vizinho lá dos meus pais, que você gostaria que eu falasse? Tá, vou falar desse caso, tem alguns assuntos que eu queria emendar. Esse caso foi muito interessante, essa Só um história de resuminho, Lu, um resuminho, resumo. porque a gente tem isso, foi na segunda-feira, não foi? Que a gente falou. Isso, mas foi para o outro grupo, na quinta? eu acho. Então fica à vontade. É uma coisa assim rápida. Isso tem a coisa de 15 anos atrás, um vizinho nosso, da casa dos meus pais, uma pessoa de 60 anos, 60, não era velho, ainda estava bem jovem, e foi fazer um check-up normal com a esposa, e o médico achou que ele estava com alguma coisa mais grave. Foi feita uma ressonância, ele viu que era câncer, que tinha que operar. Ela não quis que contasse para o marido. Não, por favor, não conta para ele, porque ele é muito impressionado. E ele é uma pessoa muito feliz, esse senhor. Sou muito feliz. Ele tem olhos azuis brilhantes, ele está sempre rindo, ele é uma pessoa gentil. Ele é um gentleman, né? Eles são um casal muito alegre. E o médico disse para a esposa que tinha que operar. Esse senhor não sabia de nada até então. Foi para a mesa de cirurgia, ele pensando que ia operar uma hérnia. Quando o médico abriu, estava totalmente tomado com metástase todo o abdômen. O médico abriu, ele fechou, estourou, chamou a esposa e falou assim: olha, senhora fulana, não há mais o que a gente fazer, tá? O seu marido deve ter no máximo aí 3 meses de vida, e olhe lá, está totalmente tomado por metástase, e não tem nada que a gente possa fazer. Ela falou assim: por favor, não fala nada. E ela combinou com o único filho do casal também para não dizer nada. Também ela não espalhou para o resto da família, justamente para a coisa não se alastrar. E ela falou assim: não vou fazer nada. E voltou com ele para casa, ele sem saber de nada, pensando que operou a hérnia, e começou a fazer atividade de pintura, jardinagem, música, dança de salão, isso e aquilo. Bem, isso já tem 15 anos. Há menos de um ano atrás, a última notícia que eu tive, ele estava lá, muito bem, obrigado, com a esposa dele, com a mesma alegria e tudo. Isso aqui é o caso que, como a Luciene mencionou, né? Para a gente não se estender muito, que eu acho que eu já falei disso uma outra vez. O que a gente está mencionando, todas as coisas sendo faladas aqui, leva uma reflexão assim muito grande. Por exemplo, o caso do nocebo e do placebo. Eu tive um caso interessante de uma paciente minha. Tanto foi falado dos remédios, né, que faziam bem, e na realidade eram pílulas de farinha, e a pessoa ficava curada. E eu tenho um lado interessante para mencionar também, na verdade, eu estou com um segundo caso de um paciente com isso. Eu tive um no passado e estou tendo um recentemente, em que a pessoa toma uma quantidade absurda de determinado medicamento, que em vez de o padrão seriam 3 gotas, e toma-se 30 gotas de um remédio, tipo, eu não gostaria de falar o nome, mas esses remédios que se usam como psicotrópicos e para calmantes, eu não vou dizer o nome, é um remédio muito conhecido, tá? Que principalmente se usa em gotas. Ele tem um comprimido, mas tem em gotas. A pessoa ela usa 30 gotas. Daria praticamente para a pessoa entrar em coma. E sabe qual o efeito que o remédio tem na pessoa? Nenhum. Interessante isso, né? A gente parar para analisar. Não tem nenhum efeito. Eu já tive um caso desse há uns anos atrás. Estou tendo caso com essa pessoa agora. Não dá efeito nenhum. Aí a gente pergunta assim, como é que não dá efeito nenhum? Aí a gente pergunta, onde está a química? Se a química existe, ela tem que funcionar. Ok. Mas se a gente tem o placebo, e o placebo funciona, então a química funciona ou não funciona? Se num remédio em que, de fato, dá um efeito desse, e curiosamente, há muitos anos atrás, eu experimentei 3 gotas dessa substância, uma situação de vida minha, em que eu fiquei desacordada 18 horas, quase queriam chamar a ambulância com 3 gotas. Eu não posso tomar nada desse tipo de coisa. E numa situação, há muitos anos atrás, que eu tomei. Como eu fico pensando? Por quê? Porque ela tem uma crença não, na verdade ela tem motivos fortes, essa pessoa, de não querer dormir, de ter medo de dormir sobre o que pode acontecer durante o sono. Logicamente que eu não posso falar além disso. Mas, em função disso, sobre um trauma, o que o cérebro dela faz?
ele simplesmente desintegra toda a química. Ele desintegra a química do remédio. E o remédio não faz efeito, mesmo com uma dose cavalar. É muito desconcertante, gente. É muito desconcertante, porque é uma dose muito alta, muito, extremamente alta. Então, aí a gente entra na analogia dos nossos estudos de física quântica e fica questionando, de fato, o que é a realidade. O que é a realidade da química? O que é a realidade do cérebro? O que é a realidade do pensamento? Aí, ou seja, é real ou não é real? O remédio é real ou não é real? Sim, ele é as duas coisas. Ele é real e ele não é real. Para algumas pessoas ele vai ser real e outras não. Então, é uma coisa assim de mexer com a cabeça, de dar um nó na cabeça. As coisas que o Joe Dispenza fala, os exemplos que ele dá ali, né, desde o outro livro e nesse também, faz com que a gente fique realmente desconcertado, que a gente fique assim realmente pensando se o nosso corpo é influenciado dessa forma e, na realidade, pela física quântica, nem corpo físico nós temos, nós somos energia, então, o que será que é a química? O que será que é o placebo? Né? Será somente uma pílula de energia que a gente escolhe qual o efeito que vai dar na gente? É para a gente refletir e raciocinar. Bem interessante. A Luciene falou uma outra coisa agora, da responsabilidade que nós, terapeutas, temos para com nossos pacientes, sobre o efeito que nós vamos causar neles, assim como essas profecias autorrealizáveis dos médicos, essas profecias de 3 meses, 6 meses, 1 ano, não vai voltar a andar, vai ficar tetraplégico, essas coisas todas que a gente escuta isso aí todo dia, toda hora de casos e números assim, né? A responsabilidade que nós temos para com nossos pacientes sobre o que nós podemos fazer para ajudá-lo. Na realidade, uma das coisas mais importantes para fazer, e que eu vou me espelhar no que a Luciene disse, às vezes a gente olha o caso de um paciente, a situação é tão grave, é tão grave, é tão grave, que, na realidade, a gente não pode fazer muita coisa de forma geral, mas o que a gente pode fazer é ser essa pílula de energia, esse placebo energético positivo, que vai colocar naquela pessoa ali aquela situação para ela mudar, para ela poder olhar para você e você ser o placebo dela naquela hora. São as suas palavras, a forma que você vai interagir com ela, o que você vai dizer para ela, da mesma forma que o médico diz aquelas palavras ruins, às vezes, não todos os médicos, algumas pessoas podem ter esse tipo de atitude, em que nós possamos chegar para esta pessoa, olhar para ela, né, conhecer ela, né, estar ali, assim, você existe, eu estou aqui, eu vejo você, né, essa frase que eu estava buscando, eu vejo você, e através dessa visão, gerar essa empatia para que a pessoa possa, aquela pílulazinha que a gente entregou para ela simbolicamente quando ela foi ali no nosso consultório, em que ela pegue aquela pílula imaginária, que seria a nossa representação como terapeuta, né? Coloque ali e ela consiga, de fato, começar a visualizar outras coisas, pensar outras possibilidades de vida, pensar assim que, de fato, a vida vale a pena, que ela pode se curar, que aquela doença, que ela vai ficar boa da doença, que ela não tem motivos para acabar com a vida dela, né? Que são a maioria dos casos que a gente pega, né? Os casos mais pesados. E eu acho que a gente deveria pensar bastante em nós sermos essa pílula placebo positiva para o nosso paciente, porque qualquer terapia que nós possamos fazer está baseada primeiro nesta interação dessa pílula de que nós somos para o nosso paciente. Tá? É isso que eu queria falar. Obrigada. Excelente, Lu. Muito bem, vocês hoje estão arrasando. E é isso mesmo, não é? Às vezes, só o fato da gente dar atenção e a pessoa perceber que ela está sendo vista, que ela está sendo escutada,
já é o plus que ela está precisando para acreditar junto com você. Ela começa acreditando em você e daqui a pouco, a fogo aqui, ela acredita junto e a coisa vai e dá certo. Eu vou passar agora para o Luiz e depois eu retorno. Coisas muito importantes precisam ser faladas aqui, a partir do depoimento de todo mundo aqui, e que é uma orientação. Tá? Como é que nós podemos ser o placebo dos outros? Como é que é a técnica de ser placebo dos outros? Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você decidir que você vai ser o placebo dos outros é não falar com a pessoa de uma maneira como se estivesse sendo caridosa, boazinha, vamos lá, força, porque isso vai ser interpretado pela pessoa como se você estivesse como se ela estivesse muito frágil e a fragilidade e você nota que ela está muito frágil e está tentando dar uma força. Não é assim. Tá? Você precisa ser determinado, você precisa simplesmente chegar e falar assim, você está bom, você está curado. Porque o Emily Cauê, nos anos 20, ele colocou uma frase no mundo todo, que é, você está todos os dias, sob todos os pontos de vista, você está cada vez melhor. Tá? E essa frase era mágica porque fazia com que a pessoa se autoafirmasse como o próprio placebo de si próprio. Então, ela começava a acreditar todos os dias, sob todos os pontos de vista, que ela estava cada melhor. Ele não fala assim, ó, não, pense que você está bem, olhe como você vai ficar legal. Ele não falava isso. Ele era uma determinação, uma imposição. Lembre-se da autoridade. O placebo precisa da autoridade. Ok? Primeira dica, seja objetivo e diga exatamente aquilo que você do que vai acontecer. Você já está bem, você já está bem. Tá? Ah, mas e outras pessoas? Tire isso da sua cabeça, foque aqui no seu. Você pegue algumas informações lógicas e coloque para a pessoa de maneira que ela sinta segura daquilo que você está falando. Ela vai olhar para você e vai acreditar em você e vai seguir o caminho que você está abrindo para ela. Tá? Obviamente não vai funcionar para todas as pessoas, como a Luciane Marques falou um pouquinho antes. As pessoas que são depressivas ou tendem à depressão, à tristeza ou à derrota, ou elas são negativas, elas também vão ter dificuldade de acreditar no que você está falando. Tá? Ok, tem pessoas e pessoas. Mas tem muitas pessoas que vão acreditar. Pode falar, Virginia? Fala aí. Eu só gostava, a respeito do facto do que estava a dizer o Luís, eu gostava de falar também, por exemplo, a função da arte no tratamento e até cura de várias doenças mesmo psiquiátricas. Aqui em Portugal existe em Lisboa o Manicômio, que será uma organização que trabalha arte, em que pudemos ver num programa, numa reportagem que fizeram televisiva, acerca dessa organização, que trabalha junto a psicólogos, psiquiatras e terapeutas ocupacionais e artistas, juntamente com os doentes, com os pacientes, não é? Esses pacientes uns deixaram mesmo a medicação total, conseguiram deixar totalmente a medicação que já tomavam há muitos, muitos anos. Outros conseguiram sair de um estado como o Luís disse, de coitadinho, de já acabou, sou maluquinho, sou doido, sou louco, não tem qualquer tipo de hipótese de saída. Foi verificado que muitos deles colocaram mesmo as suas obras, portanto foi-lhes dado valorização, como o Luís diz, consegues, tu podes, isso é extremamente importante, foram valorizados de tal maneira que tenho duas dessas pacientes expuseram no Museu de Arte em Nova Iorque, uma coisa tipo fantástica, que só poucos pintores têm a oportunidade de expor os seus trabalhos. Trabalharam, outros estão a fazer, portanto, desenharam com a Nike e com outras material de outras empresas desportivas, estão a fazer pintar sapatilhas e estão a ter um sucesso incrível, estão a ganhar dinheiro, ou seja, estão a ser integrados na sociedade. Portanto, a arte é um ótimo placebo também,
como se pode verificar. De facto, há muito a fazer, sobretudo mais a parte da minha área. Portanto, há muito a fazer sobre a parte, sobretudo, mental, não é? Através dos sentimentos, toda a terapia que trabalha com os sentimentos das pessoas, com os pensamentos e com a mudança desses mesmos pensamentos para gerar novas realidades. Era só isso que eu gostava de acrescentar, porque também a arte pode funcionar como um placebo muito interessante. Excelente, Virgínia. Antes do Luiz pegar de volta a palavra, complementando aqui o que eu estava falando, a gente também precisa ter muito cuidado com os rótulos que nós damos. Na verdade, dar um diagnóstico é um rótulo, não é? Então, você é um cardiopata, você é um hipertenso, você é diabético. Uau! Se você encerra por aí. Na verdade, a pessoa não é, a pessoa está. Olha, hoje eu considero que eu não sou Luciene, eu estou Luciene, e os estudantes de física quântica aqui que me acompanham, e você que está ouvindo aí, se você conhece um pouco mais sobre isso, vai entender. Eu abro os cursos de barra assim, as formações, as pessoas vão se apresentar e elas se definem pelo nome, pela profissão. E se você pensar, se você não tivesse nome nem passado, o que você poderia ser? O que você poderia fazer? Olha quantas infinitas possibilidades se abrem. E se eu determino para você que você tem um rótulo, que você é um doente X, você ali está meio que acabado. Então, cuidado com os rótulos na hora de passar, como colocar as palavras, né? Como dizer. É só um jogo de palavras, é uma maneira de você colocar as coisas e já vai fazer muita diferença. Eu devolvo para o Luiz. Com relação a isso que a Luciene falou agora, vamos lembrar assim como ela falou, assim, é um jogo de palavras, posso colocar de maneira positiva, mas o jogo de palavras também pode funcionar de maneira negativa, ou seja, é a mesma coisa. Né? E nós sempre podemos ter uma percepção negativa ou positiva sobre as coisas. As coisas, essencialmente, elas não têm um valor, tem um valor que nós colocamos. Então, quando você fala para o seu paciente ou para o seu parente ou aquele amigo que está com você e você vai estar sendo o placebo dele, é muito importante que você mantenha a integridade daquilo que você está falando. Gente, isso é difícil, porque tem hora que você vai ser cobrado e colocado à prova, porque na hora que algo não funciona ou um exame que parece que vai colocar tudo abaixo daquilo que estou falando, você tem que manter. É assim, vamos lá, é isso aí, vamos. Seja o placebo daquela pessoa que tá com você até o final. Muitos deles, você vai ver, vão reverter, vão atrasar o processo, vão esticar muito mais do e alguns vão chegar realmente a se curar completamente. Isso vai depender, claro, da própria pessoa, do envolvimento daquela pessoa ou da permissão que ela tem do universo para poder aquilo acontecer daquela maneira. Mas, no mínimo, você vai melhorar a qualidade da pessoa de ponta a ponta. Tá? O placebo, ele é a grande ferramenta que, se você acredita em Deus, tem religioso, o Papai do Céu deu para a gente, que o universo deu para a gente, que a nossa biologia deu para a gente. Você é cético? Não, é a própria biologia. Então, se você é cético, não acredita em nada disso que a gente fala aí de energia, de metafísica e tal, né? Entenda que o seu cérebro, estude um pouquinho de neurociência, biologia, você vai ver que nós, biologicamente, a gente já tem todos esses processos para funcionar no nosso favor. Para a gente encerrar aqui hoje, eu vou contar uma história que é muito legal, impactante, tá? Porque essa história ficou muito famosa e é contada em vários livros, né? Tem do Dr. Joe Dispenza, tem no Universo Holográfico também, que é um dos livros de cabeceira que eu recomendo aqui, se você quiser depois. Não, eu acho que não tem mais em publicação, é um livro mais antigo, porém ele é atual em termos dos conceitos que são colocados lá, que é fantástico, muito legal. Mas vamos lá, né? A história é de um grupo de pacientes com câncer de um hospital, e eu vou ler aqui os nomes das pessoas, que essa história é bastante conhecida, tá? Então vamos lá. Um homem chamado Sr. Wright, tá? Ele tinha câncer avançado dos nódulos linfáticos. Então,
Os nódulos linfócitos, você não sabe, são os nódulos que nós temos no nosso corpo, que o objetivo dos nódulos é filtrar, né, qualquer tipo de impureza, qualquer infecção, qualquer coisa. Então, eles tendem a inchar justamente para proteger o nosso organismo. E quando a pessoa tem câncer nos nódulos, esses nódulos aumentam muito, eles ficam enormes, então a pessoa fica deformada, tá? Normalmente no pescoço, no tórax, em várias partes do nosso corpo. Tudo quanto é glândula começa a inchar de maneira desproporcional, e a pessoa tem assim não só o desconforto, como dor, como assim a pessoa se vê daquela maneira, ela começa a se entregar muito rápido, tá? Então, o médico que estava responsável por esses pacientes, aliás, o Sr. Wright soube de uma pesquisa de um medicamento chamado, vou dar o nome para vocês, Crebiozen. Esse medicamento, ele assim estava sendo colocado como a solução para esse tipo de câncer. Então, o Sr. Wright pegou para o médico dele e perturbou ele, assim, porra, eu sou terminal, eu vou morrer, eu preciso desse medicamento, Então, o médico entrou em contato com o laboratório e conseguiu uma permissão para fazer o teste com o medicamento. E o Sr. Wright foi um dos primeiros a receber esse medicamento. E o efeito do medicamento dele foi incrível. Em apenas 3 dias, né? Palavras do próprio Sr. Wright, os tumores começaram a derreter como se fossem bolas de neve, tá? Começaram no forno quente. Eles foram derretendo. 3 dias eles estavam pela metade. Em 10 dias, o Sr. Wright, que já estava hospitalizado, sem a menor condição de fazer quase nada, saiu de lá para voltar a pilotar o seu avião, né? Ele era piloto de avião privado, então ele saiu de lá e 10 dias depois estava pilotando o seu avião e sem mais nenhum sintoma daquela doença. 2 meses depois, saiu uma publicidade na mídia dizendo acusando o laboratório de que o medicamento ele não tinha nenhum benefício, né? O Sr. Wright, que era muito cético e muito lógico, tá? Quando viu aquilo, ele desacreditou do tratamento que ele tinha recebido. E aí ele foi e voltou, em poucos dias ele voltou a ter todos os sintomas, os nódulos aumentaram novamente e ele foi internado novamente. E aí o médico ficou assim, porra, então o que aconteceu? Então ele ficou preocupado, deve ter sido efeito placebo. Então ele falou assim, como é que eu vou ajudar o Sr. Wright novamente? Ele foi e aquela briga com relação ao medicamento, se funciona, se não funciona. O médico, por conta dele, ele chegou para o Sr. Wright e falou assim, eu recebi o problema é que aquele estoque, aquele lote estava com problema, mas eu recebi um novo lote, e esse novo lote ele está perfeito. Tá? E deu uma injeção no Sr. Wright, e o Sr. Wright novamente repetiu o mesmo padrão. Alguns dias depois, os tumores desapareceram, derreteram como bola de neve, e ele voltou para a sua vida. Para ali, há uns 4, 5 meses depois, aquela briga judicial com relação à denúncia do laboratório, veio à mídia novamente e concluíram que o medicamento não tinha efeito nenhum. O Sr. Wright foi hospitalizado no dia seguinte. 2 dias depois, os tumores dele cresceram absurdamente, como anteriormente, e 1 semana depois ele estava morto. Tá? E o que a gente tira de conclusão disso? Se o envolvimento da pessoa, se ele acreditar, ele primeiro acreditou no medicamento, depois desacreditou do medicamento, depois acreditou de novo no medicamento, depois desacreditou de novo no medicamento. É trágico essa história, mas mostra o potencial que nós temos na nossa... Gente, vocês não têm noção do potencial que nossa mente tem. Tudo que vocês podem estar criando na sua vida, que está acontecendo com você, pode ser amenizado ou resolvido só com o que você acredita. É o seu sistema de crenças. Nós vamos falar isso aqui exaustivamente, muitas e muitas vezes. O que você acredita? Então, o que nós vamos ter, o que vai acontecer, o que nós vamos sentir, o que vamos adoecer ou nos curar, depende do que nós acreditamos. Tá? E eu vou encerrar por aqui, vou devolver para a Luciene, porque senão eu vou falar até amanhã. Muito bem colocado, Luiz. E a pergunta é essa: o que você escolhe? O que você escolhe? O que você diz para você quando você se olha no espelho? Ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Tem um estudo que foi feito
e eu acho que é alemão. E as pessoas, quando vão se apresentar, elas têm que escolher dizer se elas são maravilhosas ou se elas são inteligentes. Então, presta atenção, e as pessoas às vezes ficam constrangidas de dizer: nossa, como você está bonita, fulano. Ah, obrigada, eu sou bonita mesmo, eu estou muito bonita, eu sou gostosa, eu sou chique, eu sou... As pessoas falam logo assim: é mesmo, são os seus olhos. Ah, obrigada. É que hoje eu resolvi botar um batom diferente. Nossa, fulana, como tá com o cabelo bonito. Ai, gente, nem tive tempo de... Tá cheio de ponta. Sabe? Que roupa linda, custou €1 ali na Marisa, ali na lojinha da esquina. Caramba! Receba! Não é? E o que você acredita sobre você mesmo? Quais são as suas crenças sobre você? A Luciene Ribeiro, ela deixou uma pergunta aí, né? O que é real? O que é o irreal? O que funciona? Tudo é verdade, desde que você acredite. Tudo existe, tudo é real e concreto, desde que você acredite. Se você acredita, é aquilo que é real, mesmo que seja um placebo. Basta você acreditar. Então, vamos sair dos rótulos, vamos ter mais cuidado com o que nós falamos para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos pais. Vamos ter cuidado, vamos ter atenção, vamos raciocinar o que vamos falar, vamos melhorar a nossa positividade, vamos trabalhar a gestão das nossas emoções, trabalhar as nossas crenças e vamos viver melhor, vamos construir uma vida saudável, uma vida plena. E essa é a dica que a gente deixa aqui para você hoje. Segunda-feira voltamos com mais. E eu quero dizer para vocês aqui os recadinhos que nós estamos com formação em Barras de Axis, em Lisboa, nesse final de semana, dia 22, é um sábado. No dia 23, aqui no Porto, aqui na Trindade. E no dia 29 também, é um sábado, nós temos formação de Barras de Axis aqui no Porto. A formação de Axis, tanto do facelift quanto das barras de Axis, é muito mais do que uma ferramenta para você trabalhar, é uma filosofia de vida. Se você já fez esse curso, você sabe exatamente o que eu estou falando. E no dia 30, nós temos aqui, no sábado, a formação, domingo, a formação do facelift energético. É um trabalho fantástico. Se você quer participar desse curso junto com a Virgínia, que está aqui conosco, essa é a sua oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela vai estar nessa formação com a gente. E é isso, vejo vocês na segunda-feira com mais um capítulo do livro do Dr. Joe Dispenza com esse assunto que é sensacional. E na quinta-feira também lá no YouTube, no programa Mais Saúde Integral, e nós vamos falar sobre o glúten, o inimigo à nossa mesa. Então, te vejo lá, vamos ficando por aqui hoje. Uma boa semana para você. Um beijo e até lá.